Se paz, igreja. Vocês estão acordados ainda? Que bom. Queridos, essas 2 semanas fora, né? Período de férias. Agradeço muito o conselho, agradeço muito a igreja. Minha esposa ainda não voltou, ainda está lá em Fortaleza. Ontem eu pisei aqui no Rio de Janeiro e estava lá no aeroporto, né? E foi justo quando o Flamengo fez o primeiro gol, eu coloquei o pé na plataforma do Uber, e carros buzinando, gente gritando, e alguns gringos passando por mim, perguntando o que está vendo. Aí saiu o segundo gol, né? Aí eles acharam que Jesus estava voltando e tal, mas é porque eu estava para pegar o Uber, senão era uma boa oportunidade para proclamar o evangelho ali, né? Queridos, a gente está finalizando uma série hoje de reflexões, a série que a gente fez no mês de novembro, uma série sobre servir a nossa comunidade com os nossos dons. E para esse último papo, né, que também nos prepara de uma certa maneira para o período do Advento, no mês de dezembro, tradicionalmente a nossa comunidade segue o calendário litúrgico cristão anual. Nós gostamos de refletir sobre o nascimento e o ministério do nosso Senhor. E para a gente finalizar essa série e preparar o nosso coração para o Advento, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1. Efésios 4, 1. Efésios 4, 1. Quando nós lemos assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Jesus, a gente volta o nosso coração, os nossos olhos para a Tua palavra. Jesus, nós podemos abrir a nossa Bíblia e lê-la, mas só você, Jesus, pode abrir o nosso coração para a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, incide sobre nós, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, baixa as nossas justificativas, que são muitas, desmonta, Senhor Jesus, as nossas desculpas, que são diversas, e faz com que, de uma maneira tremenda, miraculosa, poderosa, o mesmo Espírito que inspirou a palavra possa agora aplicá-la aos nossos corações. Nós oramos assim,
crendo mais uma vez no milagre da pregação, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós lemos as Escrituras, nós somos informados que a igreja primitiva foi uma igreja que causou muito impacto na sociedade e no seu tempo de maneira geral. Isso daí a gente vê pela grande onda de perseguição que se levantou contra ela, já nas primeiras décadas do cristianismo primitivo, especialmente quando o Império Romano percebeu que os cristãos não eram um tipo diferente de judeus, eles eram diferenciados, eles seguiam a esse Jesus ressurreto e eles estavam dispostos a desafiar qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de poder e qualquer tipo de obstáculo para exercer a sua fé em Jesus. A gente vê também como a igreja causou um grande impacto em Éfeso. Para a gente ter uma noção, o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso foi tão brutalmente abençoado por Deus que bruxos, feiticeiros, curandeiros empilharam livros de magia negra na praça principal, isso num montante de milhares de dracmas na época, e eles queimaram aquilo como um ato público, a ponto de Paulo ser perseguido por Demétrio, que era o representante dos ourives daquela cidade. A gente ouve constantemente falar da Igreja da Reforma, né? Pessoas que se submeteram a uma conversão no nome de Jesus e na profissão de fé reformada e que foram mortos em muitas regiões da Europa, né? A gente ouve falar sobre a igreja chinesa, uma igreja que é oprimida pelo Estado, uma igreja que é perseguida por forças policiais, evangelistas são mortos, pastores são arrastados todos os dias para a cadeia e para a morte, mas essa igreja continua crescendo de maneira pujante. Nós sabemos que quando a igreja é edificada, quando ela se edifica a si mesma, utilizando a linguagem de Paulo, ela cresce a ponto de se tornar um farol. Ela se ergue acima das estruturas sociais corrompidas, ela se ergue acima do caos da vida urbana, ela se ergue acima da violência, dos problemas tanto externos quanto internos, ela se ergue, soergue, e a sua luz então alcança aqueles que estão fora, estão nas sombras, na periferia, estão nas margens. A igreja foi chamada para ser um farol. A igreja foi chamada para ser edificada a ponto de, do alto da sua maturidade em Cristo, fazer luzir a sua luz sobre aqueles que estão nas trevas. Mas o fato é que, muitas vezes, nós, como igreja local, não conseguimos experimentar esse soerguimento. Nós não conseguimos emergir acima das pressões, dos problemas. Nós não conseguimos, muitas vezes, ser o farol que nós fomos forjados e formados para ser. Nesse mês de novembro, nós falamos um pouco sobre os recursos, os principais recursos que Deus derramou sobre a igreja para que ela possa edificar a si mesma. Nós conversamos sobre a importância dos dons espirituais. E hoje a gente vai finalizar esse papo todo falando um pouco do propósito dos dons, baseado nesse texto de Paulo. Essa epístola de Paulo, como eu já disse, ela está num contexto muito interessante, porque Paulo ele passa pela cidade de Éfeso na volta da sua segunda viagem missionária. Ele não fica ali, ele apenas compartilha o evangelho com alguns líderes da sinagoga. Mais tarde ele volta na sua terceira viagem missionária, ele fica ali 3 anos, e os frutos do ministério de Paulo em Éfeso são muito grandes. Eu já compartilhei isso aqui numa pregação anterior. Éfeso se tornou um dos grandes centros do cristianismo do mundo antigo. Uma igreja tão pujante, tão marcante, tão importante para o cristianismo antigo, que foi lá que morreu o único apóstolo que morreu de morte natural. O apóstolo João foi acolhido, abraçado pela igreja de Éfeso no final da sua vida. Essa foi uma das igrejas mais importantes de toda a história antiga. E, no entanto, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Ele sabia que a cidade de Éfeso era uma cidade muito estratégica, porque no entorno de Éfeso, que era uma cidade muito rica, haviam 230 comunidades menores pulverizadas no tecido viário, no entorno de Éfeso. Então, era uma cidade muito estratégica para o evangelho. E é justamente nesse momento, mais ou menos na década de 50, que essa igreja é plantada, e muitos anos depois, Paulo está preso em Roma, na sua prisão domiciliar. Ele toma pena e caneta. Pena e caneta é a mesma coisa, né? Pena e papel. E ele escreve para essa igreja. Escreve da prisão.
E ele escreve falando sobre, basicamente, nos 3 primeiros capítulos, uma suma da doutrina cristã, de tudo aquilo que Jesus fez por aqueles cristãos. E no capítulo 4, que é exatamente o trecho que nós lemos, ele começa a dizer quais são as implicações de tudo aquilo que Jesus havia feito pelos efésios. E é justamente nesse tema que nós vamos pisar agora, especialmente no primeiro bloco, nos versículos 1 ao 6. Por quê? Porque nesses versículos 1 a 6, Paulo fala conosco sobre a base correta do uso dos dons. A primeira coisa que ele vai falar é qual é o fundamento correto, qual é a primeira coisa que tem que estar no lugar para que nós possamos usar os nossos dons e eles sejam uma bênção na vida da igreja local. Qual é a primeira coisa que tem que estar em ordem para que, no uso do meu dom, eu possa abençoar a minha igreja local? E nesse primeiro momento, o que Paulo fala é o seguinte: ele começa a fazer aplicações a respeito da necessidade de unidade entre os cristãos, e ele fala do exercício do amor. Então ele fala nos primeiros versículos assim: vivam de acordo com a vocação para a qual vocês foram chamados. E ele destaca 4 virtudes essenciais que deve haver em todo cristão. Vamos a elas: humildade, gentileza ou docilidade, paciência, que é disposição para sofrer, e tolerância, no sentido da capacidade de dar suporte. Então ele diz: sejam humildes uns para com os outros, sejam gentis uns com os outros, sejam pacientes uns com os outros, sejam tolerantes, deem suporte uns aos outros. E logo depois ele começa a dizer qual é a base dessa unidade dos cristãos. Ele fala: há um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. E ele começa a dizer de tudo aquilo que nós temos em comum em Cristo e de como nós devemos viver em comunidade. A primeira coisa que Paulo fala sobre o exercício dos dons, certamente, é o seguinte: os relacionamentos devem preceder qualquer atividade e o caráter deve preceder a competência. Quando a gente fala sobre dons espirituais, nós nos lançamos muito direta e prontamente à ação, à atividade, aquilo que tem que ser feito, aquilo que está na mão. Mas Paulo, antes de falar precisamente sobre os dons, ele diz que nós temos que ter maturidade cristã, temos que ter caráter cristão e temos que saber viver em comunidade. Sejam pacientes uns com os outros. Meu irmão, só é capaz de ser paciente aquele cuja paciência é testada e provada. Só é capaz de suportar alguém quando alguém precisa do seu suporte, do seu apoio. Nós só podemos ser humildes quando nós nos colocamos numa disposição de humildade para com o outro. Então, a primeira coisa que Paulo fala é que a base correta do uso dos dons é uma vida que é tecida no amor cristão e no caráter cristão. Paulo trata desse mesmo tema com os coríntios, quando ele escreve Coríntios de 12, 1 Coríntios de 12 a 14, ele está tratando de um problema ali. Ele está tratando de um problema de uma igreja que tem muitos dons. Lembre-se que no começo da epístola aos Coríntios, ele diz assim: não lhes falta nenhum dom. Então, os coríntios, eles eram uma igreja tão vibrante que não lhes faltava dom algum. Em absoluto, eles tinham representados na igreja todos os dons espirituais, mas não era uma igreja que estava crescendo para se tornar um farol, não era uma igreja que estava sendo edificada para se tornar um luzeiro, muito pelo contrário. Os escândalos que aconteciam dentro daquela igreja escandalizavam até os de fora. Haviam problemas de toda a ordem acontecendo na igreja dos coríntios. E por quê? Porque eles não estavam crescendo na semelhança de Jesus se eles tinham tantos dons espirituais. A resposta do apóstolo Paulo no capítulo 13 é que eles tinham muitos dons, mas faltava a eles o amor. Por isso ele diz: passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, o amor, e ele começa a discorrer sobre o amor cristão. Esse é um problema clássico na igreja. Esse é um problema que, enquanto houver igreja, existirá esse problema. Que problema? Pessoas que são muito habilidosas, que têm muitos dons, que têm muita competência, mas toda vez que elas se prontificam para fazer alguma coisa, o estrago que elas causam é muito maior do que o benefício que elas trazem. É aquele cara que, quando ele pede para fazer alguma coisa, você ora para que
de alguma maneira, Jesus o convença a ficar sentadinho um pouco mais, até que o caráter dele seja tratado. Porque é gente sem amor, sem paciência, sem humildade, sem mansidão, que quando vai trabalhar em equipe sai pisando no calo de todo mundo, que diz verdades brutais e que machucam com a pretensão de serem sinceros. Sem amor é impossível que o meu dom edifique qualquer um. Sem ter humildade, sem ter capacidade de ouvir, sem ter capacidade de me relacionar com as pessoas de forma respeitosa, é impossível que o meu dom venha edificar qualquer um no corpo de Cristo. E cristãos que têm muitos dons espirituais, mas não têm caráter cristão, causam divisões, lutam por influência, lutam por inveja, criam partidos, criam problemas. Então não basta você dizer, Deus me dotou de um dom musical maravilhoso. Não basta você dizer, Deus me dotou de uma capacidade de pregar a palavra que é absolutamente arrasadora. Não adianta você me dizer, Deus me dotou de um dom para liderar que é maravilhoso. Tudo isso pode ser absolutamente verdadeiro, mas a base para o exercício dos dons é caráter. E antes da atividade vem relacionamento. Se você não consegue se relacionar em amor com as outras pessoas do corpo, você absolutamente não está pronto para edificar ninguém ainda. Não está pronto, mas estará. Se for treinado, estará. Se for quebrantado, estará. Se estiver arrependido, estará pronto se deixar que Deus molde o seu caráter e não apenas os seus dons. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é sobre a questão da distribuição dos dons. E Paulo fala sobre isso nos versículos de 7 a 11, quando ele diz assim, mas a graça de Deus foi repartida entre cada um de nós, ela foi dispensada de forma individual, e Deus chamou a uns para serem profetas, outros para serem apóstolos, e ele faz uma breve lista, não baseada nos dons, mas baseada nos ministérios que esses dons operam quando estão em exercício. E é justamente aí que Paulo se detém na obra que Deus está fazendo em cada um de nós. E ele declara, a cada um de nós foi concedida graça. Deus chamou cada um para apostolado, e ele cita os ministérios. A implicação desse raciocínio é a mesma coisa que Paulo disse aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, quando ele diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele está falando de uma série de dons espirituais. E ele as distribui individualmente a cada um e finaliza como quer. Como quer. E por que isso daqui é muito importante? Porque é importante que eu e você entendamos. Quem define o seu lugar no reino de Deus é o próprio Deus. Porque o reino é de quem? É de Deus. Não sou eu que digo para Deus qual é o meu lugar no reino dele. É Ele que me diz qual é o meu lugar no reino dele. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, ele trata do mesmo problema. E ele fala assim, acaso o olho pode dizer assim, eu não sou mão, não quero fazer parte do corpo. Acaso o pé pode dizer assim, não, eu não sou ouvido, eu não quero mais fazer parte do corpo. Do que Paulo está falando aqui? De cristãos que queriam ter determinadas posições na comunidade, porque de alguma maneira encanaram com a ideia de que aquele era o lugar deles. Eles queriam servir, ótimo, mas eles queriam servir aonde e como eles queriam servir. Não de acordo com os dons que o Espírito Santo havia distribuído na sua soberania, mas de acordo com a sua vontade. Qual é o problema? A gente sabe que a semelhança do corpo humano tem alguns órgãos nossos que são muito mais aparentes do que outros, não é verdade? Por exemplo, se você tem um problema cutâneo, na face, no rosto e tal, a gente nota logo quando encontra com você aqui no culto. Mas eu não saberia de nada que estivesse ocorrendo de errado com o seu fígado. E no corpo de Cristo é a mesma coisa. Algumas vocações têm um aspecto mais público do que outras. Por exemplo, eu fui chamado a ensinar a palavra de Deus. E dificilmente eu faço isso
no privado. Geralmente eu faço isso aqui com vocês ou na sala e as pessoas estão vendo. Agora, exatamente agora, tem 100 pessoas prestando atenção ao que eu digo. Isso é um ministério bastante público, bastante evidente. Mas existem muitas outras porções do trabalho pastoral, como aconselhamento, por exemplo, que você absolutamente não sabe. Quantos aconselhamentos eu fiz na semana passada? Quem foi que eu recebi ou o que eu ouvi? Ou você não sabe das pessoas que têm dons aqui de cuidado, ou de encorajamento, ou de intercessão. Nós não sabemos. Então, alguns dons são mais aparentes do que outros. Isso desperta aquele tema clássico na igreja, de que algumas posições de ministério são cobiçadas e outras são rejeitadas. Por que esse fenômeno acontece? Eu vou dizer o que eu penso. No próximo ponto. Porque o próximo ponto trata sobre o quê? Trata sobre o propósito dos dons e a motivação dos dons, que é o tema praticamente da nossa meditação de hoje. E o que Paulo fala a respeito do propósito dos dons e da motivação dos dons? Ele diz assim, no versículo 12: esses dons são dados com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. O verbo preparar aí, ele vem de uma palavrinha grega que significa construir, edificar ou ainda curar. Quando um osso era quebrado e o médico tinha que colocar o osso no lugar, essa palavra era utilizada, catartismon, que quer dizer colocar no lugar certo, curar, remendar. A ideia aqui é que quando nós colocamos o nosso dom em operação, ele cura, ele abençoa, ele edifica, ele empodera, ele constrói aquele a quem nós estamos servindo. E é justamente nesse momento que diz assim, nos dons foram dados para preparar os santos para o serviço do ministério. Serviço do ministério é a palavra que nós conhecemos, diaconia, que é servir mesmo. Então, veja bem, os dons, eles nos foram dados, não para nos abençoar, mas para que eu pudesse abençoar outra pessoa, para que ela possa crescer o suficiente para servir também. E nós juntos agora possamos abençoar outra pessoa, para que agora ela possa servir também. Então, o corpo edifica-se a si mesmo, ele cresce à medida em que mais pessoas usam os seus dons, para que mais pessoas sirvam, cresçam e usem também os seus dons. Então, o propósito final de Deus para o nosso dom espiritual é que, em primeiro lugar, o outro seja abençoado. Então, o dom que Deus derramou sobre você não é para você e não é para mim, é para o outro. E nessa dinâmica do outro, o corpo de Cristo é edificado. E aqui a gente chega num ponto muito nevrálgico e sensível na nossa reflexão de hoje, porque é o seguinte: eu sei que esse mês de novembro mexeu com muitos corações, e eu fico muito feliz com isso. Muitas pessoas procurando lugares de serviço na comunidade, muitas pessoas perguntando sobre como elas podem servir e o que elas podem fazer para se tornar mais ativas e mais engajadas no seio da comunidade. Mas eu tenho uma pergunta que é retórica, obviamente, mas que ela está no contexto de tudo que nós estamos conversando, que é o seguinte: por que você quer ter um ministério? Ou você que já está aqui engajado conosco em alguma das nossas frentes de trabalho, por que você tem um ministério na nossa igreja? Ou você que já foi engajado e hoje não está mais tão engajado, por que você uma vez teve um ministério? O ministério é um lugar muito perigoso, e eu pessoalmente desconheço um lugar tão perigoso para se estar quanto no ministério. E quanto mais público e notória a posição, mais perigosa ela é. Por quê? Porque eu tenho visto um fenômeno muito comum, que é o seguinte: pessoas que foram rejeitadas pelos pais, pessoas que em casa eram o filho mais deixado de lado, pessoas que na escola sofriam bullying,
pessoas que eram desprezados pelos amigos, pessoas que não eram apreciados no seu trabalho, pessoas que eram rejeitadas na convivência social em geral. Elas encontram um acolhimento da igreja, e isso é maravilhoso. É bom que a gente possa acolher, abençoar e curar qualquer pessoa, sem acepção de pessoas. Mas então essa pessoa descobre o dom espiritual dela, e a gente fica feliz também. Mas de repente essa pessoa começa a colocar esse dom espiritual em prática, e ela começa a descobrir que, do dia para a noite, ela sobe aqui no púlpito, e pela primeira vez na vida as pessoas ouvem o que ela diz. Porque isso daqui dá um poder tremendo sobre a vida das pessoas. Não é verdade? O cara sobe no púlpito de domingo, ele abre a palavra de Deus, ele está no púlpito de Deus, ele empunha o microfone, ele é a voz de Deus. E de repente ele descobre, pela primeira vez na vida, que ele pode ser alguém. As pessoas batem nas costas dele, as pessoas o elogiam, ele é apreciado, ele é ouvido. E pela primeira vez na vida ele se sente valorizado, apreciado, afirmado, realizado. Ele descobre que agora sim ele tem uma identidade, ele é alguém. E muito perigosamente isso vai se infiltrando no coração. E qual é o sintoma mais avançado disso daí? Se chama a idolatria do ministério. É quando sutilmente eu penso estar servindo a Deus e servindo a igreja, mas estou servindo apenas a mim mesmo. Porque o ministério me faz bem, porque o ministério infla o meu ego como um grande balão. E porque agora eu descobri que eu não posso mais ficar sem o meu ministério, seja ele qual for. Porque quando eu fico sem o meu ministério, aquele senso de valor, aquele senso de identidade, aquele senso de que eu sou bom, ele se esvai. E o grande vazio se revela dentro de mim. E isso é muito perigoso. Uma vez eu tive uma experiência de um amigo meu, ministro, que caiu num pecado terrível. E eu fui visitá-lo no seu período de disciplina, quando ele foi afastado de todas as suas funções como ministro. E aquilo que eu ouvi dele, aquilo que ele fez, não me chocou. Porque eu sei que eu poderia fazer alguma coisa semelhante ou até muito pior. Mas aquilo que eu ouvi da boca dele quando eu o visitei foi aquilo que realmente me chocou e aquilo que nunca saiu do meu coração. Isso já faz 13 anos. Quando ele disse assim, eu falei, cara, como é que está sendo esse tempo? Está sendo muito difícil. Ele virou e falou assim, está sendo muito difícil, cara, ficar sem pregar. Falei, como assim? Não, cara, nossa, eu sinto uma vontade do púlpito, eu sinto uma saudade, eu sinto uma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir ficar 1 ano sem pregar. Ele poderia ter dito tantas coisas para mim, não é verdade? Ele poderia ter dito que o fato dele ter envergonhado a família dele e os filhos dele publicamente, como ele fez, estavam machucando o coração dele. Ele poderia ter dito que aquilo que ele fez, ter partido a comunidade, estava sangrando o coração dele. Ele poderia ter dito que a decepção que ele causou em cada uma das pessoas que ele discipulou estava fazendo sangrar o seu coração. Mas aquilo pelo que ele estava de fato sofrendo era pela falta do púlpito. E isso nunca me saiu da cabeça. E em todos esses anos, eu sempre orei, Senhor, nunca permita que algum dia eu coloque o meu ministério no seu lugar, no meu coração. Eu vou te falar, eu fico às vezes assim, eu nunca fiquei muito tempo de férias, assim, geralmente tiro 15, e minha esposa me pergunta assim, você está com saudade? Eu falo, estou com saudade da igreja. E do púlpito? Zero. Não é isso daqui que faz eu ser quem eu sou em Deus. Eu não preciso disso daqui para ser alguém naquele que me ama como filho. Na verdade, eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu podia encerrar o sermão agora, ir para casa e deitar esplendidamente. Porque o meu ministério não tira nem coloca nada em quem eu sou diante de Deus. Porque o meu ministério não tira nem coloca nada na obra de Jesus por mim. E eu desejo que esse meu entendimento, que não é da boca para fora, irmãos, não é demagógico,
seja também o seu entendimento. Meu irmão, minha irmã, se você tem ministério na nossa comunidade, permita que o seu ministério seja para a glória de Deus. Não a sua glória, não o seu reino. Não a minha glória, não o meu reino. Pouco importa eu ou você, nós passaremos. Os nossos bisnetos talvez não saibam o nosso nome. A história vai enterrar e sepultar a nossa memória. Amanhã nós não seremos absolutamente ninguém. Nós teremos passado como a flor do campo passa, mas o reino de Deus prevalece para sempre. O reino do eterno permanece para sempre. O governo dele subsiste de geração em geração. O seu cetro jamais passará, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, não construa uma plataforma para você. Isso é bobagem. Não construa uma plataforma para você. Isso é besteira. Coloque tijolos no reino do eterno. Não coloque tijolos no seu reino. Cada pá de cimento que você for colocar, coloque no reino dele e não no seu. Porque quando nós nos dedicamos a construir o nosso próprio reino, seja ele qual for, do tamanho que for, tiver a cara que tiver, ele mesmo se incumbirá de destruí-lo, tijolo por tijolo. Foi assim com os construtores de Babel, será assim comigo, será assim com você. Deus está destruindo torres de Babel desde Gênesis 11 e até hoje ele não parou. Por quê? Porque nós insistimos e teimamos em construir nosso próprio reino. Não construa o seu reino. Não use o seu dom para construir o seu reino. Construa o reino daquele que subsiste para sempre. Quando a base certa para o exercício dos dons está no lugar, quando nós aceitamos os dons que Deus nos deu, quando nós aceitamos o lugar que Ele nos dá no seu reino, quando nós temos a motivação correta, que é abençoar o outro, edificar a igreja, então o resultado é destacado nos versículos 15 e 16, quando ele diz assim: todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função, é uma condição. Não sei se você percebeu. Ele diz assim: o corpo cresce e edifica-se a si mesmo. Na mesma proporção em que cada membro da comunidade discerne o seu dom espiritual e coloca o seu dom espiritual em funcionamento. A palavra grega aqui é kata, que é de acordo com. Ou seja, de acordo com o número de pessoas aqui na nossa igreja que discerne o seu dom e coloca o seu dom, de acordo com esse número será o tamanho do alcance da nossa comunidade. Lembre-se que a gente falou sobre construir uma igreja que é um farol. Lembre-se de que nós falamos sobre a igreja que é um luzeiro para a cidade, para o bairro, para os vizinhos, para as nações até. Essa igreja não existirá sem você. Não existirá. E aí eu sei que tem uma vozinha dizendo no seu ouvido assim: ah, isso é besteira. O Hugo toca tão bem. O Tadeu tem aquela barba maravilhosa. Né? O Diego é tão flamenguista. Né? O João Pedro é tão alto. Tem uma equipe. Ninguém precisa de mim aqui. Isso é uma mentira. E é uma mentira que o diabo gosta quando a gente a engole. Porque, na verdade, o dom que Deus colocou sobre você, Ele colocou só sobre você. E você pode dizer assim: ah, eu sou apenas um órgãozinho pequenininho do corpo. É mesmo, irmão? Deixe que um órgãozinho pequenininho do seu corpo, como um apêndice, por exemplo, inflame ou infeccione. E venha supurar, e você vai descobrir o quanto tem o impacto de um órgão tão pequenininho. Não diga, eu sou pequeno. Não diga, eu não conto. Deus não faz porcaria. Deus não faz porcaria. Deus não faz coisas inúteis. Deus não faz pessoas descartáveis. Deus
trabalha de uma maneira maravilhosa e cada um de nós aqui é um tesouro profundo, vasto, amplo. Não pense assim. Não pense eu não tenho utilidade. Não pense eu não posso fazer nada. Não pense eu não causo impacto nenhum. Decida abraçar a verdade da Escritura de que você conta. De que você conta. E como eu sei que você conta? Deus preferiu sacrificar o seu único filho a não ter você. Então o Evangelho nos diz que nós somos muito mais pecadores do que nós estamos dispostos a admitir. Mas o mesmo Evangelho nos diz, eu sou muito mais amado do que eu jamais ousaria sonhar em toda a minha vida. O Evangelho diz, não existe ninguém por quem Deus não ouse sacrificar o seu filho na cruz. Deus não faz porcaria. Você ousaria não abrir um presente maravilhoso que alguém te deu? Uma vez, logo no início do namoro, eu queria impressionar a Isabela, né? Estava naquela fase assim do, né? Quero causar uma boa impressão e tal, né? Não que tenha passado, querida igreja, né? Essa fase, né? Mas você sabe como é que é? Namoro é namoro, né? Jogo é jogo e treino é treino. E aí, eu decidi juntar algumas pobres economias de seminarista e fiz uma sandice na época. Comprei um celular muito, muito bom para a época, né? Aqueles que abria a telinha assim, fazia um flop, né? Fazia um flop, né? Ninguém das amigas dela tinha. Eu falei, meu irmão, essa é a hora, esse é o momento. Cheguei numa loja, estava na promoção, tinha um assim meio de mostruário e tal. Falei, meu irmão, essa é a providência do Senhor. Já dei uma espiritualizada na coisa, me endividei nas Casas Bahia, né? Fiquei pagando lá 60 prestações do celular. Mas aí eu fiz um troço, rapaz. Era o aniversário dela. E eu peguei a caixinha do celular e embrulhei num papel de pão. Entendeu? Que era para baixar bem a expectativa. E depois, você entendeu o jogo psicológico, né, Felício? Tipo assim, um embrulho numa caixa de, né, num saco de pão, deve ser um bracelete de Ubatuba, da feirinha de Ubatuba, né? Deve ser alguma coisa mais ou menos por aí. E, rapaz, realmente causou um impacto, né? Porque o embrulho era muito feio, muito desajeitado, todo amassado, um papel de pão todo poído, mas lá dentro tinha um celular muito maneiro, né? Eu sei que quando ela pegou aquela caixa com aquela com aquele papel de pão assim, o semblante dela dá uma caída, mas deu uma caída que, meu irmão, furou o chão quase, o semblante dela. Pá, furou o chão, quase que jorrou petróleo ali no chão da sala, né? Mas depois, quando ela rasgou, ela ficou muito feliz, ela queria muito aquele celular. Eu acredito que essa é uma boa metáfora para os nossos dons espirituais. Muitas vezes a gente recebe os nossos dons espirituais e olha para eles como se fosse um presente embrulhado em um saco de pão. A gente olha com um certo desprezo, né? Poxa, mas para o fulano de tal, ele recebeu tal dom. E eu recebi só esse dom. Geralmente, quando a gente recebe dons que não são tão notórios, como o dom de encorajamento, o dom de serviço, o dom de misericórdia, a gente fala assim, mas só esse dom? E se você recebesse um presente cujo invólucro é bastante simples, mas dentro tivesse a chave de um carro caríssimo? Ou tivesse uma joia entalhada em diamantes dentro desse invólucro muito simples? Talvez a sua maneira de lidar com esse presente mudaria, não é verdade? Se fosse um presente muito caro. E se você descobrisse que esse presente, ele foi tão caro, mas tão caro, mas tão caro a ponto de custar a vida de alguém? Quando Paulo cita a Escritura, no verso 8, ele cita o Salmo 68, versículo 18, que diz assim: quando você subiu às alturas, você levou o cativo o cativeiro. Mas na versão original do Salmo, ele diz: e tomou homens como dádivas. A ideia do Salmo é que Deus
no seu triunfo sobre as nações, Deus na sua vitória sobre os povos, Ele toma o despojo para si. Ele é aquele guerreiro que vence. E como todo guerreiro, ele tem direito ao despojo. E quando ele ajunta seu despojo, ele ajunta homens e mulheres de todas as nações para ele. Essa é a ideia do Salmo. Mas não é assim que Paulo cita o Salmo, você percebeu? Ele cita o Salmo dizendo: quando você subiu às alturas, você levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí você fala assim: poxa, mas Paulo está citando o Salmo errado. Paulo não citava o Salmo de cabeça, não. O que ele está fazendo, na verdade, é uma atualização do sentido desse Salmo à luz do que Jesus fez. Ele está atualizando o texto, dizendo o seguinte: Jesus venceu e subiu às alturas, um tema que Paulo explora no capítulo 1. E porque ele subiu até as alturas, ele tem autoridade para dispensar dons aos homens que ele conquistou com o seu próprio sangue. Então Deus venceu na cruz, Deus arrebanhou para si homens de toda tribo, raça, língua e nação, e sobre esses homens Deus derramou dons espirituais. O que Paulo quer dizer com a citação é que você foi comprado com preço de sangue, e que o dom que foi derramado sobre você foi derramado a custo de sangue. O seu dom espiritual custou a vida de Jesus, para que você pudesse ser dele e ele pudesse usar você para a glória do nome dele. Ele teve que descer até as partes mais baixas da terra, para depois subir. Ora, o que quer dizer se ele subiu, se não que antes havia descido? Ele completa nos versículos próximos. O que eu quero dizer é o seguinte: não pense, dom espiritual é só uma coisa que a gente faz na igreja. Não pense assim. Esse pensamento é pobre e carece de instrução da Sagrada Escritura. Pense: Deus quer agir no mundo por meio de mim, por meio do meu dom espiritual. E isso significa colocar a salvação em ação. Não existe nenhuma maneira de você ver a sua salvação de maneira mais clara, palpável e pungente quando Cristo trabalha no mundo através de você. E isso é o seu dom espiritual. É a sua salvação sendo colocada em ação. É a sua salvação tendo tração na criação. É você colaborando para que o corpo de Cristo seja edificado e colaborando para que o nome de Cristo seja conhecido. Não pense: meu dom espiritual é pequeno. Não pense: meu dom espiritual é apenas aquilo que eu faço. Pense: Deus está me chamando para redimir com Ele todas as coisas. Eu quero dar uma palavra final para você que ficou um pouco ansioso com esse papo de dons espirituais no mês de novembro. Não fique ansioso. Eu confesso, eu já contei essa história muitas vezes, eu vou encerrar com ela. Até porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai repetindo as histórias, a gente não lembra o que contou, a gente vai contando de novo. E a igreja faz uma cara de: pai, pastor, de novo essa história, né? Eu sei que vocês fazem essa carinha, mas não tem problema não. Eu nunca me imaginei sendo pastor em toda a minha vida. Nunca me passou pela cabeça. E no entanto, quando Deus me colocou no ministério, meio que me arrastando pelo cabelo até lá, eu senti naquele momento que eu era a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, se você se sente um pouco perdido, saiba que você está ouvindo a pessoa mais perdida que você já ouviu na sua vida, tá? O cara que queria ser veterinário, depois queria ser advogado, depois queria ser técnico eletrônico, e no final das contas não foi nada disso, né? Mas existe uma lógica aí, uma lógica invertida, que é o seguinte: enquanto eu tentei encontrar o meu lugar no reino de Deus, eu só me equivoquei. Mas quando eu me rendi para que Ele me mostrasse o lugar que Ele tinha para mim no reino dele, eu fui encontrado.
Então hoje à noite eu queria te convidar a fazer uma oração muito específica, muito simples, simplória até. Orar comigo, rendendo sua vida novamente a Jesus Cristo, para que Ele mostre para você qual é o seu lugar no reino dele. Quero te convidar a fechar os olhos. Orar comigo.
coração essa noite. Nós desejamos sentir, ver, experimentar a sua boa mão agindo através de nós. Talvez muitos de nós aqui nunca tiveram uma experiência genuína de sentir o seu dom operando na vida do outro. Ver o seu dom curando, sarando, transformando. Mas nós oramos, ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós esse discernimento essencial acerca do lugar que o Senhor tem para nós no seu reino, e faz com que cada cristão da nossa comunidade seja capacitado para ministrar, se sinta autorizado a ministrar, se sinta chamado e desafiado a ministrar, se sinta ungido para ministrar. Jesus, o Senhor já derramou todas as capacidades que nós precisamos, já estão entre nós. Todo o potencial que nós precisamos já está entre nós. Jesus, todos os dons espirituais que nós precisamos já está entre nós. Nós pedimos, Jesus, por um despertamento poderoso dos teus dons na nossa comunidade. Nós te glorificamos, Jesus, nós te exaltamos. Pedimos que o Senhor possa de fato glorificar o seu nome através da nossa comunidade. E se existe algum irmão no nosso meio que tem dúvidas disso, dúvidas de que o Senhor pode usá-lo, ou dúvidas de que o Senhor pode usá-lo de novo, fala ao coração dele, Espírito Santo de Deus, o desafia, o convoca, o aguilhoa, como o Senhor fez com Paulo. Jesus, você sabe qual é o nosso lugar no seu reino. Você sabe qual é o nosso lugar no seu reino. Então que venha o seu reino, Jesus. Que venha o seu reino, que venha o seu reino, que seja glorificado o seu nome. É a nossa oração em nome de Jesus.